E vamos repercutir um assunto que movimenta Brasília desde ontem, viu? Relatório da Polícia Federal entregue ao presidente do Supremo. Segundo, então, as investigações da Polícia Federal, haviam mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, que citam, então, o nome do ministro Dias Toffoli. Tudo isso vai pressionar Toffoli a deixar a relatoria do caso Master no Supremo? E ele vai ser afastado pelo caso? Pelos seus pares ou pela PGR. O Congresso vai trabalhar, então, está disposto politicamente pelo impeachment aí do ministro? Outro assunto, o presidente do Banco Central falou de juros. Incerteza política e econômica impedem a instituição, o Banco Central, de anunciar grandes cortes. Assuntos para a gente conversar agora com a jornalista Ana Amélia Lemos, ex-senadora, nossa parceira aqui, comentarista. Muito boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores que acompanham o Agro Mais. É um prazer sempre estar conversando com você e com os nossos telespectadores. Vamos lá, Ana, muitos assuntos para serem discutidos aqui com você hoje, não é? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que várias fontes de incerteza, Ana, incerteza política, econômica, estão impedindo a instituição, então, de anunciar grandes cortes, na taxa de juros. Galípolo citou, então, o ano eleitoral como uma destas fontes. Vamos ouvi-lo, Ana. A gente está num ambiente onde a gente tem diversas fontes de incerteza. Acho que a gente tem diversas fontes de incerteza. A gente tem incerteza que vem do cenário geopolítico internacional e de mudanças na política econômica, vamos chamar assim, da principal economia mundial, entre outras economias. Há também a fonte de incerteza que é inerente e própria de um ano de eleição. O ano de eleição sempre agrega mais incerteza. E há uma incerteza também que decorre de um comportamento ou de uma correlação entre variáveis econômicas que não tem sido bem comportado, Ou seja, ainda que a política monetária tenha sim conseguido trazer o nível de crescimento da economia brasileira para um patamar mais baixo, a inflação corrente para um patamar mais baixo, as expectativas de inflação para o horizonte relevante para um patamar mais baixo, mas a gente ainda tem correlações entre as variáveis, não só no Brasil, mas talvez especialmente no Brasil, que dificultam você extrair uma tendência mais evidente e mais clara, ou seja, isso também agrega incerteza. Nesse sentido, ainda que não esteja no mandato do Banco Central reduzir incerteza, nosso mandato é um mandato, como disse o André aqui, de estabilidade monetária e estabilidade financeira, mas especialmente em anos como esse, quando o Banco Central puder colaborar para ser uma fonte que reduz incerteza para o mercado, é saudável, Então a gente chega ali em dezembro, dizendo realmente que a gente estava aberto para a reunião de janeiro, querendo consumir os dados, entendendo que a partir de janeiro a gente ia tomar essa decisão sobre o que fazer. Eu falei isso na coletiva do relatório de política monetária, que a gente não estava fazendo isso porque a gente queria esconder o jogo do que a gente faria, mas sim porque a gente entendia que nesse cálculo sobre fornecer algum tipo de sinal sobre o que nós vamos fazer, e quando a gente tem uma incerteza muito elevada, se por acaso você for surpreendido e tiver que reverter aquele sinal, você acaba agregando ainda mais incerteza, você traz mais incerteza para o cenário, o custo fica ainda maior. Então, sobre o resto do ano, o que a gente pode dizer é muito mais sobre a nossa função de reação, e é por isso que a gente usou a palavra serenidade, Assim, a gente vai consumir os dados e encarar os dados com serenidade. O que significa isso, serenidade? Significa que o Banco Central ele está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Ele não pode fazer grandes movimentos e mudanças, ele se move de uma maneira mais comedida e segura. Então, quando eu vejo alguns amigos que eu respeito muito, alguns até que já estiveram no Banco Central, criticar o Banco Central quando o Banco Central está subindo os juros, dizendo que ele devia subir ainda mais, e aquela mesma pessoa, quando a gente começa um ciclo de corte, criticar que a gente devia estar cortando ainda mais, está todo mundo fazendo o seu papel. Quem está no mercado tinha que estar falando isso mesmo, e o Banco Central tem que tentar suavizar os ciclos. Faz parte do nosso mandato, como está escrito, a gente repete no nosso comunicado, a gente fazer movimentos mais suaves. Então é um momento onde, dado tudo que existe de incerteza, a gente tem que ter serenidade para separar o que é ruído, o que é sinal.
Serenidade e confiança para iniciar a redução dos juros, né, Ana? Olha, Simone, o presidente do Banco Central, o Galipo, é muito didático, muito cuidadoso, habilidoso no uso das palavras, na exemplificação, que até um leigo acaba entendendo a mensagem. Ele disse tudo muito certinho. Ele falou que há uma redução do crescimento econômico, que há uma redução dos níveis de inflação, porém, num quadro oposto, ele não falou do aumento dos gastos públicos. E aí é que está o perigo e o risco, o que justifica os juros tão altos hoje, exatamente por esse desequilíbrio fiscal provocado pelo governo federal, pelo governo dos estados e dos municípios. Ponto final. Ele também compara, como se fosse mexer, que tem que ter muito cuidado, porque o presidente do Banco Central, para comandar o país, ele comparou um transatlântico, que precisa de muito cuidado. Eu diria, eu que estudei também isso no Senado, um transatlântico, para acessar ao cais, ele precisa de um prático, que é um profissional especializado na orientação da embarcação de qualquer tamanho à chegada, seja no pier ou seja no cais. Já teve acidentes graves sobre isso, mas o presidente do Banco Central, o presidente Galípolo, está sendo um bom prático na condução da política monetária. Exatamente por isso que essa cautela redobrada está sendo feita, e ele já antecipa que em março, gradualmente, lentamente, vai haver uma queda de juros, talvez 0,25%, para, digamos, acalmar o mercado e dar um grau de segurança. E, claro, tem um outro detalhe: ano de eleição, ele também não falou. Ano de eleição é ano de promessa, é ano de gastança, que não combina com equilíbrio fiscal. Então, tem esses problemas que serem administrados, minha cara Simone. Veja que não é fácil a missão do presidente do Banco Central, mas ele está se saindo muito bem, especialmente nessa questão que é escandalosa, o maior problema que aconteceu no país, na história das finanças do país, relacionada à intervenção do Banco Master. Ana, e o Galípolo ontem ele agradeceu as instituições do mercado, né, pelo apoio, né, à autarquia, ao Banco Central e nesses momentos, né, do ano passado, né, na liquidação do Banco Master, né, as repercussões que a gente está vendo até agora, né, se estendem até o momento, os incidentes de segurança que atingiram as instituições do sistema financeiro nacional. E Ana, né, a gente está acompanhando, você também, o Brasil todo, a Polícia Federal pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal novas investigações sobre o Banco Master, depois de identificar no celular do banqueiro Daniel Vorcaro menções ao ministro Dias Toffoli. Investigadores afirmam que algumas menções tratam de pagamentos a Dias Toffoli. A PF apura se uma empresa que foi sócia de um fundo ligado ao Master no Resort Itaiaia, no Paraná, teria feito então transferências ao ministro. Em nota, o gabinete de Dias Toffoli afirmou que o pedido trata de ilações e que a Polícia Federal não tem legitimidade para fazer isso. Dentro do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é de que pedidos desse tipo devem, então, ser de autoria da PGR, Procuradoria-Geral da República. Caso o ministro se declarasse, então, suspeito, todas as decisões sobre o caso Master assinadas por ele seriam anuladas. Ana Amélia, agora, o ministro... Você acredita que ele possa sair, então, dessa relatoria, vai entregar o caso, a PGR vai pedir isso? Tem também os movimentos, né, no Congresso, já falando em impeachment. O Congresso vai ter interesse em mexer em tudo isso, Ana? Simone, em primeiro lugar, a situação do ministro Dias Toffoli, se já era insustentável, agora ficou insuportável a permanência dele na Suprema Corte. Eu diria que por muito menos, porque a gravidade da extensão do crime não chegou, eu diria, à consumação, assédio sexual, assédio sexual de um ministro do STJ, ministro Buzzi, ele foi afastado pela decisão colegiada de todos os membros do STJ. Nós estamos falando de um caso em que o ministro Dias Toffoli é a figura central e é um ministro da Suprema Corte, que deveria ser isenta e se julgar impedido, inclusive, de estar nesse processo.
porque a empresa dele, da família dele, está vinculada diretamente a este escândalo. E esses dados e essas provas coletadas pela Polícia Federal, que o ministro quer trazer para o gabinete, para o seu gabinete, no Supremo Tribunal Federal, não se justifica de nenhuma maneira. Pelo contrário, essa é a prova cabal dessas relações promíscuas entre uma autoridade de uma Suprema Corte e uma instituição que operava com base na fraude e que lesou milhares e milhares de pessoas que acreditaram na instituição, que deu o maior golpe financeiro do país, lesando não apenas aposentados, mas todo o sistema financeiro que não fosse estar protegido por uma regulamentação muito adequada e também por um comando do Banco Central que adotou a intervenção, deveria ter adotado 2 anos antes. Esse foi, eu diria, o maior problema criado pelo Banco Central, ter demorado pelo menos 2 anos na decretação da liquidação. Mas a posição do ministro Dias Toffoli e da cobertura que o ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão dando ao colega não se justifica perante a sociedade brasileira. E gostaria de ver um Supremo muito mais atuando dentro da lei, porque nem sempre o que está na lei é moral. E é disso que se trata. E o ministro Alexandre de Moraes devia entender que entre a moralidade e a ética existe uma distância muito grande. Então, é por isso que o ministro Dias Toffoli deveria tomar ele a iniciativa. Mas eu lamento e tenho receio de que a Corte não venha a tomar majoritariamente uma decisão de um afastamento necessário para preservar exatamente a Suprema Corte do país. Isso seria extremamente conveniente, extremamente didático para que outros casos semelhantes não venham a acontecer. O fato é que isso está contaminando não só pesadamente o ministro Dias Toffoli, mas todos aqueles que são cúmplices nessa defesa de uma questão que é indefensável, apesar de ser justificada como legal na palavra do ministro Alexandre de Moraes. E, Ana, o Senado vai ter interesse, então, em tocar, né? Tem pedidos aí de impeachment. Vai ter interesse, então, de tocar nesse assunto, não é? Porque seria o primeiro, não é? Simone, se o Vorcaro abrir a boca, fizer uma delação, a República do Brasil vai ter um grande terremoto, porque esse caso envolve autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo de modo muito profundo e do Poder Judiciário. Não fosse esta realidade dura, os ministros, aliás, os líderes políticos, os presidentes de partidos, presidente da Câmara e do Senado, já teriam se mobilizado para convocar uma CPMI ou uma CPI para examinar essa questão. Você não vê movimentos em relação a isso, tanto que quando muitos senadores se propõem a pedir impeachment de ministro da Suprema Corte, o caso de Toffoli agora se justifica sobejamente, o que disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Nem que venham 81 pedidos de impeachment de ministro da Suprema Corte, não apresentarei nenhum, não colocarei nenhum em pauta, não assinarei nenhum requerimento. Ou seja, está definido exatamente uma posição de defesa de equidistância de um problema que é da sociedade brasileira, é um problema das instituições. Aliás, as instituições que deveriam zelar não só pelo cumprimento da lei, mas, sobretudo, pelo cumprimento da lei com ética. Por isso, em boa hora, o ministro Edson Fachin está propondo e sugerindo, sem o apoio da coletivo da Corte, veja só, a criação de um código de conduta, eu chamaria um código de ética. Então, não é por nada que essa ideia surgiu, mas a dificuldade. E tomara que a ministra Carmen Lúcia tenha a capacidade, tenha o poder de convencer aos seus colegas da Corte da necessidade da criação desse código de conduta, porque o que está acontecendo na Suprema Corte envergonha a todos os brasileiros. Ana, nosso próximo assunto, não é? Vamos para o agro. O Ministério da Agricultura, né, o MAPA, propôs então que as exportações de carne bovina para a China sejam então distribuídas durante o ano, né, para não estourar aquela cota, né, cota imposta pelos chineses, né, pelo parceiro comercial. A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária enviou então um ofício para a Câmara de Comércio Exterior, pedindo então a criação urgente do sistema que distribui embarques de maneira proporcional entre as empresas e durante o ano,
seguindo então o histórico de vendas, né? O documento diz que a medida é necessária para evitar colapso econômico na pecuária, com fechamento de frigoríficos. A previsão na queda de volume embarcado, né, é de 35%. Ana Amélia, como é que você vê essa sugestão, não é, em relação às exportações e essa cota que os chineses colocaram aí para o Brasil, caso ultrapasse, né, essa cota de exportação e o Brasil correndo atrás? Olha, Simone, no comércio internacional, especialmente quando um país unilateralmente estabelece salvaguardas no comércio, que é permitido, está previsto dentro do ordenamento da Organização Mundial do Comércio, a China acabou fazendo essa imposição, alegando que a carne poderia concorrer e criar problema para os produtores de carne bovina da própria China. Então, para isso, é preciso seguir esse regramento e fazer essa distribuição entre todos os agentes exportadores, os frigoríficos, no caso, junto com a BPA, seguramente, o Ministério da Agricultura está trabalhando junto, mas é preciso o ordenamento disso com as regras definidas pelo comércio internacional, e, no caso, o órgão no Brasil é o GSEX, que é o Comitê Executivo de Gestão na área do comércio internacional, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comandado pelo ministro vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro da Agricultura, ele precisa exatamente dessa orientação técnica para que esse processo de respeito e também a aceitação das salvaguardas seja feito. Eu até sugiro até que o governo brasileiro, nessas conversações comerciais com a China, também estabeleça salvaguardas para outros setores que hoje na economia brasileira estão sofrendo uma concorrência predatória de produtos chineses. Da mesma forma como a China está invocando provável prejuízo para o produtor de carne bovina chinês com o aumento da importação por eles da carne brasileira, que o Brasil também adote uma salvaguarda no caso de calçados esportivos. Por exemplo, no mês de janeiro, uma queda de mais de 30% na exportação de calçados e, no entanto, um aumento superior a 35% na importação desses calçados, alguns de origem duvidosa. E a maior parte vem do Vietnã, vem da China e vem também da Indonésia. Então, o Brasil precisa ter uma reação adequada àquela forma de salvaguarda ou de protecionismo que esses países vêm fazendo em relação aos nossos produtos do agronegócio, como é o caso da carne, e que a China impõe essa salvaguarda que é pesada para a produção brasileira. Embora isso esteja sendo feito e que o Brasil esteja trabalhando intensamente para a diversificação de mercado e já conseguiu algum sucesso através do trabalho da Apex, do próprio Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria e Comércio, Comércio Exterior, e também do esforço que os próprios exportadores brasileiros estão fazendo em relação à preservação e ampliação de mercados, para não, como se diz no ditado popular, não se deve colocar todos os ovos num cesto só, minha cara Simone. Ana Amélia Lemos, ex-jornalista, ex-senadora, nossa parceira aqui, falando direto de Porto Alegre. A Ana não está presencial aqui, mas está em Porto Alegre com esse céu maravilhoso que a gente está observando da janela. Aí, Ana, mas hoje obrigada. Mas só que hoje deu um temporal, agora há pouco aqui tá também, escuro aqui em Brasília também. Aqui, um temporal. Obrigada, bom carnaval para todos, viu, Simone? Para você também. Aproveitem para descansar também. Tá Aproveita, Ana, aproveita para descansar também, viu? Obrigada, boa noite.